uma chave preta. Tive uma visão com anjos descendo nas igrejas para fazerem anotações daquilo que está sendo pregado e ensinado em cima dos púlpitos. Até os tipos de louvores eram anotados pelos os anjos, até os tipos de roupas que as pessoas vêm à igreja, os comportamentos também são anotados. E quando uma pessoa se convertia, o anjo anotava o nome dela em um livro. Eram 2 anjos para cada igreja, um anotava as conversões, arrependimentos e quando a pessoa estava disposta a renunciar tudo por Jesus, e o outro anjo anotava os pecados. Um anjo anotava o que acontecia de bom e o outro anotava o que acontecia de mal. Por isso que eu sempre falo para a igreja onde sou pastor para vigiar quando entrar na casa de oração. Eu ensino a fazer um culto verdadeiro, com muita devoção e adoração a Deus sem nenhum escândalo. Outros 2 anjos desciam e pegavam os relatórios do que estava acontecendo e subiam. Sabe onde eles guardam esses relatórios de anotações? Quando estive no céu, eu vi os anjos guardando os relatórios das igrejas em uma sala de arquivos de ouro. E através desses relatórios que muitos serão julgados. Também vi na visão anjos dentro dos lares dos cristãos fazendo anotações do que acontece. Eles anotavam quando os casais cristãos discutiam com palavras de ofensas, cristão andando de shorts sem camisa dentro do seu lar, serva de Deus andando pela sala de sutiã e short. Quando discutiam com os vizinhos falando palavras chulas, palavras de baixa qualidade sem valor algum, palavras que inferiorizam a pessoa ofendida e também prova a podridão do coração de uma língua maléfica. Os anjos anotam tudo isso em relatórios, tanto as boas obras que provêm do Espírito Santo, que são os seus frutos, e também as obras da carne que são anotadas. No dia do juízo não vai ter desculpas, tudo está sendo anotado, até o testemunho que estou dizendo. Ai de mim se aumentar alguma coisa ou deixar de falar aquilo que o Senhor mandou. Tive outra visão com anjos da justiça que executam as leis divinas descendo à terra. Eles foram enviados por Deus e quando desceram feriram os falsos profetas e os feiticeiros que estavam fazendo mal ao povo. Anjos também matam. Igreja, lembra-se do rei Herodes, que foi ferido pelo anjo no que aconteceu com o exército da Síria que cercaram Eliseu. Eles foram feridos de cegueiras causadas pelos anjos. Esses homens fizeram tanto mal na terra que os anjos tiveram que descer e tirar as vidas desses homens. Os demônios também receberam a ordem de Deus para ceifar as vidas de todos que fazem mal aos outros. Os ceifeiros da morte, que são demônios do que tiram as vidas, também estavam matando feiticeiros, satanistas e os falsos profetas. Na visão, os pecados desses homens chegou às narinas de Deus. Também vi um ceifeiro dentro da igreja anotando os nomes das pessoas que vão morrer. Satanás pediu as almas dos cristãos rebeldes, que mesmo indo todos os dias à igreja tinham os seus corações endurecidos e continuaram escandalizando a palavra de Deus. E Deus disse: essas almas não vão fazer o falta na minha obra, eles nunca irão se arrepender de seus pecados, eu sei o futuro, pode entregar essas almas a Satanás. E os demônios ceifeiros matavam e levavam aquelas almas. Tive uma visão com uma multidão de pessoas que andavam pela cidade. Muitas dessas pessoas tinham o número 6 na sua testa e de trás delas saía uma fumaça negra. Perguntei ao Senhor o que isso significa. O Senhor disse: essas pessoas que estão marcadas serão os próximos a morrerem. E a fumaça negra que viste é o sinal para onde eles vão quando a morte chegar. Todos os que estão com a marca da morte, já ouviram a minha palavra e não deram ouvido, escolhendo os caminhos tortuosos de seus corações. Na visão eu vi quando os ceifeiros da morte tiravam as vidas dessas pessoas, e levaram para o reino das trevas. Vi esses demônios causando todos os tipos de mortes, como acidentes de carro, assassinatos, suicídios e ataques cardíacos. Os demônios esmagavam os corações das pessoas marcadas com as suas mãos. Todas as pessoas marcadas na testa morreram, pois Deus havia determinado e entregado aquelas vidas rebeldes para os demônios fazerem o que quiserem, porque eles não escolheram servir a Deus e sim Satanás. No dia seguinte da campanha de oração tive uma visão de uma bola de luz branca circulando as igrejas. Perguntei ao Senhor o que isso significa. O Senhor disse: servo, é a minha palavra. Igreja, que visão gloriosa! Eu vi quando aquela bola curava doenças nas almas, fechava grandes feridas e cicatrizava. Quando essa bola de luz branca passava, sementes caíam nos corações das pessoas e as suas vidas frutificavam. O Senhor disse: esses que aceitaram a minha palavra produziram frutos em meio ao deserto. E os cristãos que se alimentavam da palavra e oravam.
O céu se abria e caíam chuvas de luzes brancas sobre aquele cristão. O céu fornecia autoridade e forças para aquele servo de Deus. Uma voz disse: essa palavra é fonte de água viva que correm dentro dos interiores daqueles que se alimentam dela. Não enfraquecerão, e onde forem levarão essas virtudes com eles. Colocaram as suas mãos sobre os cativos e o libertarão, e onde pisarem os seus pés deixarão bênçãos. Os que oram e se esforçam crescerão de tal forma que não se abalarão em tempos difíceis. As suas orações lhe darão resistência contra o mal. Esses passarão por cima das provações e os seus níveis espirituais aumentarão. Esses são os que acostumaram a orar todos os dias, exercitando os seus corpos a esse costume. Os que lerem a minha palavra renovarão as suas forças e nascerá da minha palavra uma nova criatura. Os que oram e se alimentam da minha palavra, crescerão e se fortalecerão espiritualmente e serão aliviados na hora das provas, serão regenerados e ficarão firmes em mim. Na visão eu vi essa bola de luz que é a palavra entrando nas pessoas e formavam soldados, edificavam na rocha deixando protegidos contra a falsa doutrina. Quando a palavra entrava dentro deles, dava força e a unção começava a brotar nos seus interiores, atraindo a essência do Espírito Santo em suas vidas. Eu vi aquela bola de luz transformando a vida de uma mulher nova convertida. A bola de luz aquecia o coração e o derretia igual cera de vela, trazendo arrependimento dos seus pecados. A bola de luz produzia água cristalina que entrava no interior e fluía dentro. Uma voz disse: estou amolecendo o seu coração endurecido pelo pecado e fazendo uma nova transformação. Aquela bola de luz adornou a mulher com pedras brilhantes, e o seu corpo brilhava com os adornos espirituais. Aquela bola de luz fazia fluir a água da vida do interior daquela mulher. Um vento forte assoprava nela e trazia avivamento. Esse forte vento espiritual penetrava no seu interior, e assoprava a pequena chama dentro daquela mulher, fazendo inflamar o fogo. O seu semblante mudava completamente. O Senhor disse: olha, servo, o poder da minha palavra quando é pregada como ela é, olha o resultado da mudança. Tive uma visão com pessoas apegadas como o mundo, desapegando-se dele e entregando as suas vidas a Jesus completamente. Essas pessoas começaram a praticar a palavra e uma luz envolvia os seus corpos, os fazendo reluzirem. Essas pessoas começaram a ler a Bíblia e a palavra entrava nos seus corações e sombras negras saíam de dentro delas. Tive uma visão de um boneco de barro que estava sendo modelado por uma mão gigante. Uma voz disse: eu sou o olheiro e transformarei todas as vidas que seguem a minha palavra. Deixarei a minha imagem e semelhança. Deixarei as suas personalidades iguais à minha palavra. E o Senhor Jesus assoprava no boneco e um vento entrava dentro dele. O Senhor disse: esse é o espírito de vida que entra na vida dos que amam a minha palavra. Ressuscitarei as suas vidas espirituais. Aquele boneco de barro duro estava sendo amolecido pela água viva que descia do céu. A voz disse: essa é a água da vida que tira a sede daqueles que me seguem. Eu vi a palavra em forma de uma luz penetrando dentro do boneco e uma mão gigante corrigiam todas as rachaduras daquele boneco. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho.